Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Dólar recua para R$ 4,24 após Banco Central realizar venda de US$ 1 bilhão em leilão para conter a alta da moeda. Donald Trump sanciona lei em apoio a manifestantes em Hong Kong e China afirma que vai adotar medidas defensivas. Nesta edição, especialistas avaliam efeitos da situação para a guerra comercial e o agro brasileiro. Na França, agricultores fecham ruas com tratores em protesto contra a política do governo Macron e redução do uso do glifosato no país. Comentaristas explicam as diferenças e semelhanças com o Brasil. E aqui no Brasil, o feijão carioca acumula alta de quase 50% em um mês. E o Instituto Brasileiro do Feijão projeta início de 2020 com oferta restrita. Tudo isso e mais, agora o Mercado e Companhia já está no ar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou ontem a legislação que apoia os manifestantes pró-democracia em Hong Kong. Em resposta aos americanos, um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China criticou a lei e afirmou que o país asiático vai adotar medidas defensivas contra esta iniciativa. O presidente Donald Trump sancionou ontem o projeto de lei que apoia os manifestos de Hong Kong, que iniciaram uma onda de protestos pró-democracia há cerca de 6 meses, apesar de objeções da China. O texto assinado por Trump foi aprovado na semana passada na Câmara dos Representantes e no Senado americano. A legislação prevê que o secretário de Estado americano se certifique anualmente que Hong Kong permanece independente de Pequim e encarrega o presidente dos Estados Unidos de impor sanções a indivíduos que suprimam os direitos humanos no território semi-autônomo. Hoje, a China reagiu à lei. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país criticou a medida e afirmou que Pequim vai tomar providências defensivas. Mas não trouxe nenhum detalhe. Essa iniciativa vem no momento em que 2 países tentam fechar um acordo comercial preliminar. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Marcos Fava Neves, professor de agronegócio da Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Marcos, muito boa tarde. Ao sancionar a lei em apoio a manifestantes em Hong Kong, o presidente dos Estados Unidos coloca em risco a trégua comercial com a China? Ele coloca em risco, porque, na verdade, o que foi feito foram 2 movimentos, não é de apoio direto aos manifestantes, né? Um movimento pune abusos de oficiais, né, tanto da China quanto de Hong Kong, se forem tolhidos, vamos dizer assim, os direitos que existem em Hong Kong, e o outro proíbe de exportar armas à polícia de Hong Kong, das empresas americanas, né? Bombas de gás lacrimogêneo, esse tipo de coisa. Então, não é efetivamente um suporte direto aos manifestantes. É um momento sensível. A China considera isso como uma interferência em questões internas, interferência no desenvolvimento chinês. Não deixa de ser que ela é um fator complicador. O Trump diz que é para estimular o diálogo entre as partes, né? Mas a China diz que, na verdade, isso aí acaba estimulando os extremistas que estão lá em Hong Kong, criando um ambiente de, vamos dizer assim, de instabilidade. Não é bom para o mundo, né, esse tipo de questão, porque se acirrar mais ainda a situação entre Estados Unidos e China, prejudica o comércio mundial e prejudica o crescimento mundial. Então, nesse ponto especificamente, ele é negativo para o Brasil como um todo, porque o crescimento mundial diminui com o acirramento das tensões comerciais. Agora, são 2 canais prioritariamente de contágio, né? Você analisa um dos canais, que é o comércio global, e aí, afetando a economia global, afetaria também o Brasil. Agora, há o outro canal que mais diretamente tem impactado o agro brasileiro, que é a guerra comercial. Enquanto esses ruídos nas relações entre Estados Unidos e China continuam, a sua interpretação é que há um cenário favorável à continuidade da guerra comercial. Isso significa mais demanda para os produtos agropecuários do Brasil, mais oportunidades para esse fim de ano? Exatamente. Então, veja bem, na questão macro, é perigoso isso que está acontecendo para o crescimento mundial, como nós já falamos aqui. Incrível que esse gesto do Trump foi apoiado tanto por republicanos como por democratas. Especificamente para o agronegócio brasileiro, isso pode ser bom, porque pode postergar
um possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, porque leva a atenção novamente. E nós estamos sabendo que esse acordo não vindo, ele beneficia o Brasil, tanto na questão de grãos como na questão de carnes, porque ele elevou tributos para o produto americano entrar na China, melhorando as margens aqui no Brasil. Então, para o agronegócio brasileiro, na visão de curto prazo, isso pode ser positivo. Mas para a economia mundial e a questão geopolítica mundial, é um aspecto relativamente perigoso e negativo. Dado esse novo fato, a sua interpretação, o seu entendimento é que a fase 1 de um possível acordo pode ficar inclusive para 2020 e eventualmente pode nem acontecer? Pode ficar mais para frente, o que para nós significa mais oxigênio para a agricultura brasileira, Kellen, que já está com bastante oxigênio para entrar no ano que vem, muito animada pela questão de fatores que estão em conjunto, eu diria 4, né? Que câmbio a favor, taxa de juros mais baixa, inflação sob controle e mais baixa e confiança voltando. Esses 4 fatores juntos, eu não lembro de ter visto na minha vida profissional desde 91, quando eu me formei, e a agricultura brasileira começa com isso no ano de 2020. Boas produções, bons preços e esses 4 fatores estimuladores aí. Muito interessante a sua análise. Agora, só para pegar gancho no que você acaba de dizer sobre taxa de juros, inflação, câmbio e confiança, as exportações do agro aquecidas em função da peste suína africana, efeitos da guerra comercial, e a gente vive agora um boom do preço da carne, né? Isso é apontado por alguns economistas como um fator de alta para a inflação. Você acha que a inflação dos alimentos pode se disseminar e acabar mudando um pouquinho essa conjuntura, pelo menos no início de 2020? As carnes, a preocupação é o impacto que elas terão no índice de inflação do Brasil e também tem que olhar qual é o efeito do câmbio a 4,20 em produtos também, aqui os preços no Brasil impactando a inflação. Então esse seria um ponto negativo, uma preocupação para se observar, porque se houver aumento da inflação, provavelmente vai interferir na taxa de juros. E esse cenário, que até então está bastante positivo para a agricultura, pode sofrer alguns pontos negativos, mas mesmo assim ele é amplamente favorável. Cerca de 1.000 produtores da França organizaram uma manifestação em Paris ontem para protestar contra políticas do governo que, segundo eles, ameaçam a atividade agrícola no país. Além disso, os agricultores também criticaram a eliminação gradual do uso do herbicida glifosato. Agricultores chegaram com centenas de tratores que bloquearam algumas rodovias e o anel viário de Paris. Outros manifestantes fecharam uma importante avenida da cidade com fardos de palha. Representantes sindicais fizeram discursos prometendo protestar até serem recebidos pelo presidente francês Emmanuel Macron. Os sindicatos exigem uma reunião com Macron para prestar queixas sobre políticas que, segundo eles, estão prejudicando a agricultura, como os acordos comerciais firmados pelo país. Um deles é entre Mercosul e União Europeia, anunciado no fim de junho e que ainda depende da aprovação dos parlamentos de todas as nações envolvidas. O acordo sofre forte resistência dos agricultores franceses que, mesmo com grandes subsídios, temem perder mercado para os alimentos vindos da América do Sul. Outra crítica dos produtores é a eliminação gradual do herbicida glifosato, o agrotóxico mais vendido no mundo. Vamos até Brasília, onde está o comentarista do Canal Rural, Benedito Rosa, para analisar as diferenças e as semelhanças da França com o Brasil e, claro, comentar essa manifestação que tomou conta lá das ruas da França. Boa tarde, Benedito. Boa tarde, Kellen Severo. Boa tarde aos amigos que nos acompanham no Mercado de Companhia. Veja só, Kellen, os agricultores europeus têm um ponto de diferença incomum, portanto, conosco, os agricultores do Brasil e de outros países. Ou seja, eles não querem concorrência, não estão em condições de competir, mesmo com o subsídio que tem lá. Por isso, como você disse antes, quais são o que há de comum e o que há de diferente. Vamos primeiro, então, a esse lado da diferença. Eles não querem acordo de livre comércio com o Mercosul, porque nós vamos tomar mercado deles lá. Essa é uma das bandeiras das lideranças. O outro, curiosamente, é o ponto
em comum conosco. Ou seja, o ataque, a pressão das entidades representativas, dos ecologistas, sobretudo os radicais, contra o modelo de agricultura moderna que inclui os remédios, assim como para o ser humano, o remédio para as plantas e herbicidas. E não querem que a Europa use o herbicida mais vendido no mundo, que é o glifosato. E olha, Kellen, que na Europa o inverno rigoroso, a neve, mata as ervas concorrentes, e quando vem a primavera, os agricultores têm mais facilidade para cultivar os seus grãos do que aqui no Brasil, que não temos neve, as pragas atrapalham muito o plantio da nova cultura, seja algodão, soja, milho. Portanto, o produtor tem que entrar com herbicida. E, nesse sentido, é interessante ver como que os agricultores europeus têm as mesmas bandeiras que nós do lado de cá do Atlântico. Seria uma hora de uma aproximação, não para combater, para enfrentar, mas uma aproximação que dê mais poder de negociação para sentar à mesa e buscar alternativas, seja para esses herbicidas existentes, as moléculas, ou novas, ou agricultura que não precise desses herbicidas. O fato, resumindo, é o seguinte, né, Kellen? A agricultura do mundo inteiro tem um dilema. O consumidor quer o prato cheio, mas o produtor está dizendo, olha, sem herbicida, o que eu posso fazer é te dar um prato com pouca comida. Você escolhe o que você quer. Agora, você acha que esse tipo de manifestação pode impactar as políticas do governo Macron? Que tipo de efeitos elas devem gerar na sua avaliação? Pode sim. Eu já estive presente, acompanhando outras manifestações de agricultores, inclusive na França. Eles estão com 1000 tratores na periferia de Paris, para não causar mais transtornos, mas, sem dúvida, a repercussão política é forte, porque os agricultores não estão falando só em nome dos franceses. Na União Europeia, a política agrícola comum recebe essas pressões políticas e tem que administrar de uma maneira razoável. Em outras palavras, impacta sim. Não sei se o governo Macron vai continuar endurecendo contra seguindo a linha proposta pelos ecologistas, se vai flexionar, mas sim, a política agrícola comum recebe essa mensagem, como já recebeu no passado, inclusive na fixação de preço de garantia, que está sendo discutida agora, e os agricultores estão preocupados com a sua diminuição do poder aquisitivo. Isso tudo vai sim impactar. Benedito Rosa, ao vivo de Brasília, obrigada pelos comentários. E a manifestação dos agricultores na França também foi alvo de comentário do presidente da ProSoja Mato Grosso, Antônio Galvão, que comentou o protesto realizado por produtores rurais sobre a redução do uso do glifosato no país e os acordos comerciais. Segundo Galvão, os agricultores sofrem com a falta de produtos para combater pragas e doenças. Acompanhe. E eles estão com muita dificuldade de combater as pragas lá, e a tendência disso justamente é perder safra. Então é a grande preocupação que eles têm, esses manifestos, esses protestos. Então é muito fácil o pessoal falar, a França baniu tal coisa, a Europa baniu tal coisa. Mas quem está pagando esse pecado nesse primeiro momento é o produtor, perdendo safra, e com certeza isso vai passar ao consumidor, que é o momento que você reduzir a oferta de alimento, ele vai encarecer na gôndola do supermercado. Então não é à toa esse protesto deles, não, como a gente via aqui a cruzada aqui contra o glifosato, contra isso, contra aquilo. Quem vai pagar esse preço vai ser a população no momento dele ir no supermercado comprar o seu alimento, que vai cair a produtividade e automaticamente a produção. Então, o inseticida aí que foi desenvolvido, enfim, esses defensivos agrícolas, foi justamente para ajudar. Eu acho que usando indiscriminadamente dá problema, mas nenhum produtor é louco de usar indiscriminadamente o fato dele ser muito caro nessa situação. Então fica esse alerta, fica essa preocupação, com certeza o europeu está se manifestando em relação a isso, a falta de princípios ativos para poder combater as pragas. Nós vamos deixar as pragas se alimentarem com a nossa lavoura e vai faltar, com certeza absoluta, alimento para o ser humano.
Obrigada ao Antônio Galvão, presidente da ProSoja Mato Grosso, pelo comentário. E a gente continua esse debate sobre a manifestação dos produtores da França, agora ouvindo a opinião do comentarista Miguel Daoud. Boa tarde, Miguel Daoud. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. A gente iniciou esse debate trazendo esse principal ponto. Quais são as semelhanças e as diferenças do que acontece lá com o contexto dos agricultores brasileiros? Bom, eu acho que a principal diferença entre os produtores brasileiros e os produtores franceses está exatamente um pouco mais de 100 bilhões aí de dólares que são injetados na agropecuária na França. Nós aqui, infelizmente, não temos isso. Essa questão, eu vou por parte rapidamente, essa questão do glifosato, a França ela tem um movimento de ambientalistas muito forte, muito forte. E na Europa como um todo. E eles criticam muito por desconhecimento de alguns agroquímicos que são essenciais na produção de alimentos, que é o caso do glifosato. A França, sem dúvida, ela é o hemisfério norte, tem os invernos bem rigorosos, e é um ponto favorável em relação ao Brasil, que não tem isso, né? Então, já na França, esse combate dos ambientalistas a uma série de coisas, eles começam, né, a criar problema para o governo, que ele, para nós entendermos um pouco, hoje a população rural da agropecuária na França, ela chegou há 30 anos a ter 600 mil produtores, hoje só tem 60 mil. Então, em termos de voto, ela não é importante para o governo, mas em termos de pressão, ela é importante. Esse é um ponto. O outro ponto, quem conhece a França, as pequenas cidades da França, basicamente vivem da agropecuária. Elas vivem lá. Quer dizer, não é só a agricultura, porque o PIB francês hoje, a agropecuária no PIB francês é 1,6%, é pouca coisa. Mas as cidades vivem em torno da agropecuária. Então, essa manifestação, ela tem o apoio da população, porque a gente sabe, é diferente aqui no Brasil, né? Você pega o Rio Grande do Sul. O que está acontecendo com o arroz no Rio Grande do Sul está matando as pequenas cidades que dependem da arrecadação do arroz. Né? Você pega o centro-oeste brasileiro, você pega lá, vou aqui dizer, Sapezal. Sapezal é uma cidade que só tem grande produtor, que não tem uma cidade. Mas na França é diferente, é um país em que a agricultura ela é essencial não só para a produção de alimentos, como também para a manutenção das cidades. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é importantíssimo, né? A gente ouve muito dizer os franceses não querem competir com os países da América Latina, porque aqui nós conseguimos produzir mais barato. Isso é bobagem, Kelly. Isso é bobagem. Bobagem, porque o quilo, vamos imaginar, a tonelada do leite, só vou dar um exemplo. Tonelada do leite hoje, ela está em torno de 4 mil dólares. Aqui no Brasil. Na França, 3 mil dólares. E a França tem muito leite em pó porque ela usa, né, a produção de leite para fazer os derivados, fazer iogurte, fazer queijo, fazer uma série de coisas. Então, eu acho que essa manifestação da França dá um exemplo claro para o produtor rural brasileiro. Ou seja, o produtor rural brasileiro está sendo vítima de uma série de problemas em decorrência da falta de entendimento do governo em relação ao papel da agropecuária no Brasil. Qual é o nosso papel? É garantir rendas nas cidades? É garantir alimentos mais baratos? O que nós não podemos é achar que o Brasil é só soja e milho. Não é isso, minha gente. O Brasil tem outras, tem 80% do pequeno produtor que depende de outras atividades. Então, essa é a grande diferença. A França tem claramente o que ela espera da agropecuária. E no Brasil, infelizmente, nós não sabemos o que nós esperamos da agropecuária. E o produtor rural hoje, em vários pontos, está sendo penalizado por isso. E está sendo penalizado com a bunda na cadeira, porque ele não se mexe. A alta nos preços da soja e do milho piorou a relação de troca do leite com a ração e afetou a margem de lucro do produtor em outubro, segundo o levantamento da CNA. Diante deste cenário, como fica a perspectiva de rentabilidade para o produtor nos próximos meses?
É o que nós vamos saber agora, numa conversa com o Tiago Rodrigues, ele que é assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA. Tiago, boa tarde. A margem do produtor deve seguir recuando? A expectativa é qual? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Desde julho, o preço do leite pago ao produtor vem sofrendo um deságio, né? A gente teve uma pequena reação aí em setembro, mas o movimento de mercado do segundo semestre é um movimento baixista. Com relação à própria relação de troca, né, entre o preço de leite e o quilo do concentrado, que hoje define aí 30% do custo do produtor, ela piorou de outubro a setembro, dado o movimento de queda nos preços pagos ao produtor e também a elevação de soja e milho, que são base do concentrado hoje. A gente tinha uma relação de troca de 34 litros para comprar um saco de ração em setembro, agora em outubro esse número foi para 36, então assim, já é uma diminuição da margem considerável a nível de produtor. Com relação às perspectivas, a gente vê ainda um cenário um pouco mais preocupante, aí, principalmente com relação a esse aumento no custo com a alimentação concentrada do rebanho. A gente vê um cenário de milho e soja para o próximo ano. Pode ser um pouco, apesar de uma produção recorde, aí, mais uma, né? A gente pode ter um canal de exportação um pouco mais aberto, e isso vai trazer uma menor disponibilidade de produto no mercado interno, elevando a cotação dessas duas commodities. Nesse cenário, a aposta para essa relação de troca é realmente que ela tenha um caminho em tendência a diminuir um pouco a margem do produtor. Agora, o mercado de leite, com o aquecimento da economia que é esperado para 2020, a abertura do mercado de lácteos da China para o Brasil, tudo isso não pode dar suporte para o preço do leite e talvez alterar um pouco essa perspectiva mais pessimista que você está colocando para a gente? Não, com certeza, Kelly. Assim, a gente coloca em discussão aí um ponto até que você não citou aí, que é essa alta na arroba do boi, né? Em momentos onde a relação de troca, aí a gente vai falar de leite comparado à arroba do boi gordo, onde essa relação aumenta, ou seja, fica menos favorável para o produtor manter em sua propriedade animais improdutivos, há uma celeridade no descarte de animais. Então, o que a gente está sinalizando agora para o mercado de boi gordo, com arroba acima de R$200, pode vir a fazer uma pressão de mercado no setor de leite em 2020 com base no aumento do descarte de vacas. Esse é um cenário que já aconteceu em 2012, aconteceu em 2015, onde a gente tinha uma pressão muito grande por parte do preço da arroba, vários produtores estimulados a fazer o descarte dos seus animais improdutivos ou que estavam sendo segurados na propriedade sem dar retorno econômico, optaram por descartar esses animais e a produção, nesses 2 anos especificamente, sofreu uma queda. Com isso, o cenário de preços, já que a gente diminuiu a oferta pelo maior aporte de animais para o corte, o cenário de preço melhorou. E essa é uma das grandes apostas que a gente está fazendo para o cenário o ano que vem. A gente vê um mercado aí operando no formato tradicional aí até fevereiro. Março, onde normalmente acontecem as altas, a gente pode ter, ou por própria especulação de mercado, ou já sentindo os efeitos dessa diminuição do número de vacas ordenhadas, uma aceleração na retomada de preços pagos ao produtor. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.